Boa noite, pessoal. Então, hoje nós vamos falar sobre dor, né? O bom de falar sobre dor é porque os olhos resolvem a sua dor, seja ela física, seja emocional, seja um comportamento. E antes da gente começar a falar sobre a dor, que tal se a gente tomar um golinho de água, quem tem água aí, e passar o seu olhinho de preferência. No meu caso, eu vou passar minha criaçãozinha. Lembra, Dilma, que você me ajudou a fazer isso aqui, ó? Empoderada, que eu dei o nome. Aham. Então, é ele que eu vou usar. Cada um pega aí seu olhinho de preferência, ou o olhinho que está precisando no momento, não é o preferido, mas é o que precisa, porque nós somos adultos e quem faz o que quer é criança. Adulto faz o que precisa ser feito, né? Meu chazinho da memória, por exemplo, não é um olhinho que eu ame, mas minha memória fica turbinada, então eu tomo. Então, gente, vamos lá. Aqui estou eu, esposa, mãe de dois e de um pet, que é minha cobaiazinha para todos os protocolos, e eu médica. E aí, meu nome é Ana Paula e hoje nós vamos falar sobre sua dor. Antes, eu quero te explicar por que que eu vou falar de dor se eu vou falar de soluções naturais. Porque a gente sabe que hoje os óleos essenciais, eles resolvem praticamente tudo que a medicação sintética encontrada na farmácia também resolve. Só que o olhinho tem um diferencial, né? Ele resolve o seu problema, a sua dor, sem te trazer dependência, sem te trazer resistência, sem te causar efeitos colaterais. Na verdade, para aquelas situações que a pessoa de fato não tem como substituir, precisa daquela medicação, o olhinho essencial vai ser o nosso santo salvador da pátria, porque vai cuidar do efeito colateral. Geralmente, quando são medicamentos que não tem como substituir, eles realmente trazem muito efeito colateral e os olhinhos estão ali para ajudar. E aqui estava 80%, eu já mudei para 90%. Por quê? Porque tem muita coisa que mesmo eu e mesmo muita gente que está aqui nessa sala hoje já está acostumado com o poder dos olhos e ainda se surpreende no dia a dia com mais novidades do que os olhos são capazes de fazer. Então, eu mudei aqui e coloquei, né? Você vai aprender que existem soluções Bom. naturais que vão te ajudar a resolver 90% de suas prioridades de bem-estar e, com isso, cuidar da sua saúde e física e emocional com os óleos essenciais. Gente, quem tiver com a câmera aberta, se puder fechar, por favor. A câmera que eu falo é o som, né? O microfone. Aqui, ó, essa página, ela simplesmente te mostra por que você pode sempre pensar numa solução natural antes de pensar numa solução medicamentosa. Adriana, fecha seu microfone, minha flor. Então, olha só, o que Ah, uma aula acontece? assim, pessoa fazer, pessoa elogiando. Como é que faz? Eu queria nem estar falando assim, vocês estão me ouvindo. Então, vamos lá. Substâncias naturais extraídas das plantinhas, né? São os óleos essenciais. E por que que as plantinhas produzem os óleos essenciais? Porque as plantas são seres inteligentes. O óleo, ele é a inteligência emocional da plantinha. Se ela nasceu num ambiente congelado, ela produz óleo essencial que a permita sobreviver naquele ambiente onde a sua seiva não vai congelar, porque se congelasse ela morreria. Se a planta nasce num ambiente que é cheio de predadores, ela produz óleos essenciais que conseguem afastar aqueles predadores e por aí vai. Então, aqui, ó, são substâncias naturais, extraídas a partir de caule, raiz, casca, semente e por aí vai. São super, super concentradas. Diferente da gente fazer um chazinho, mesmo que a gente compre lá no Mundo Verde ou essas outras empresas que têm a plantinha, o óleo ele é 70 vezes mais concentrado que aquele chá, né? Que a erva, que a plantinha. E no caso da gente comparar a gota com xícaras de chá, uma gota equivale a 28 xícaras de chá do hortelã-pimenta.
O hortelã-pimenta, ele é uma folhinha carnuda. Quando a gente aperta, a gente sente romper os bolsões de olhinho nela, né? Então, não são apenas cheirinhos, tipo M. Martin. Os óleos essenciais, que é bom, né? Mas os óleos essenciais é um cheiro além. Ele não traz só uma memória olfativa, igual perfume. Ele tem propriedades, de fato, que vão entrar no seu organismo, né? Você vai inalar, vai entrar no seu bulbo olfatório, cair no sistema límbico, fazer o sistema de encaixe, de chave e fechadura, e vai atuar conforme a propriedade que aquele olhinho que você inalou ou que você ingeriu, que ele possua, certo? Aí, aqui por fim, a gente fala da composição. Por que que é interessante falar da composição? Quando a gente lembra de composição, vamos comparar, por exemplo, com o vinho. O vinho, ele é um produto do meio que ele nasceu, do terreno lá, né? Chileno, português, enfim. Nós, seres humanos, também somos um produto do meio. Olha uma família bem estruturada. Os filhos normalmente são melhor e bem estruturados, né? São calmos, tranquilos. Não é regra, tá, gente? Mas é bem, quando você avalia, você percebe um pouco isso. E a plantinha, ela é um produto do meio, como eu falei, do terreno gelado, do terreno de muitos predadores, de um terreno muito deserto, onde ela precisa atrair os passarinhos, enfim, para fazer a polinização. Então, ela usa um olhinho essencial que atrai, né? Então, nós realmente somos produtos do meio. Essa página aqui são 3 fatos importantes sobre os óleos essenciais, e eu te diria que são os 3 motivos mais fortes para que você deseje ter óleos essenciais na sua casa, que você deseje trocar o. Eu estou tentando fechar o áudio de alguém que continua falando ali. Trocar o produto da farmácia pelo óleo essencial. Então, olha só, eles são mais seguros. O que que acontece? Aqui eu vou dar um exemplo básico que é da minha mãe, né? Um ser muito especial para mim. A mamãe, ela é alérgica a tudo que vocês imaginarem de substância de farmácia. Ela anda com crachá. E aí eu sempre tive medo, apesar de ser médica, né? Eu sempre tive medo de cuidar da mamãe, porque eu tô longe dela, se ela tivesse alguma reação, eu não poderia nem resolver nem socorrer, né? E agora, com os olhinhos, eu posso orientar a mamãe à distância. A mamãe tem uma garganta ruim, tem um espirro, tem uma dor, enfim. Mãe, faz tal olhinho, mãe, faz um chazinho com tantas gotinhas disso, daquilo. Coisa que eu nunca tive coragem. E são mais seguros exatamente também pela diluição. A gente consegue cuidar de bebezinhos, de uma UTI neonatal, como eu já fiz, até de um idoso, né, com a idade bem avançada. Então, a segurança está na diluição. E, de fato, os olhinhos, eles não causam dependência, resistência, seleção de bactérias, então eles são mais seguros. Eles são mais baratos. Quando você pega um frasquinho que tem 300 gotas e divide o valor por 300, você vê que a gota custa centavos. E não tem preço, gente. Assim, na verdade, o hashtag não tem preço, eu vou modificar um pouco a frase. Tem preço, mas o preço é infinitamente menor do que o valor, porque o valor é o peso que aquela gota fez na vida daquela pessoa, é o impacto que ele fez na vida daquela pessoa. E aí eu gosto de dar exemplo aqui do coleguinha da minha filha. Ele estava sendo levado de madrugada pelos pais com o irmãozinho com crise de asma para o hospital direto. Então, isso impactou a vida dele. Da última vez que eu estava numa festa, explicando para um pai o que, que eram os olhinhos essenciais, eu impactei a vida daquele pai, porque ele resolveu a enxaqueca dele na festa e pôde ficar até o fim. Essa criança de 8 aninhos chegou para ele e falou: Tio, você não conhece os olhinhos da tia Paulinha? Aí o meu colega: Não conheço. Aí ele: Pois saiba que depois que a tia Paulinha levou o Brice e o difusor para minha casa, o meu irmãozinho nunca mais foi parar no pronto-socorro com crise de asma. Olha que bonitinho. Então, assim, eu falei para ele que eu ia carregar ele onde eu fosse apresentar, porque realmente. Olha o estresse que causava. Não dava para os pais irem sozinhos, só um pai com um filho, porque o filho estava em franca crise de asma. Tanto que várias vezes eu tive que orientar, fazer um resgate. Quem conhece aí a bombinha de asma sabe que o resgate é quando está em crise grave, está com tiragem de fúrcula, tiragem intercostal, banca, abatimento de aleta. E aí essa criança estava tão grave que eu precisei orientar o resgate antes de sair de casa para que ele não fizesse uma parada respiratória no caminho.
E não dá para um pai levar sozinho uma criança de 2 anos, né? A gente não sabe o que pode acontecer no caminho, é na outra cidade. Então, eles enfiavam todos os filhos no carro e iam, porque era tudo pequeno. Então, olha o benefício que trouxe para essa família evitar de ir em pronto-socorro em vigência de pandemia, evitar carregar 2 filhos para um hospital, porque a gente sabe que no hospital pega outras doenças também. E agora ele está bem, simplesmente com gotinhas de difusor. Ele não precisou injetar, não precisou passar, não precisou tomar, é difusor. E são mais eficazes. Aqui eu vou dar um exemplo, gente, de mim mesma. Em junho desse ano, eu tive um problema chamado trombose hemorroidária. Eu cheguei do plantão, eu era rotina da enfermaria de pediatria e de tarde eu era plantonista na UTI neonatal. Eu conseguia vir correndo, tomar banho, pegar as crianças, levar para a escola e voltar para o hospital, mas num outro setor. Nesse dia, simplesmente, eu estava passando visita, morrendo de dor, mas não sabia até então o que estava acontecendo comigo. E aí, vim para casa, tomei banho e descobri que tinha alguma coisa errada. Eu não sabia a gravidade. Para mim, era só uma hemorroida. Quando eu mostrei para a proctologista, ela falou: Paulinha, você vai ter que fazer repouso, tomar tantos remédios, fazer banho de assento, fazer isso, aquilo. Aí eu, amiga, eu tô de plantão. Não dá. Eu vim só tomar um banho, pegar as crianças, levar para a escola e voltar. Aí ela falou: então, vou ter que te operar. Eu não vai, não. E aí ela falou assim: se você não fizer repouso e banho de assento, eu vou ter que te operar. Nossa, eu sentei aqui no escritório, sabe? Liguei para Dilma, pelo amor de Deus, me ajuda, o que que eu faço? Aí a gente raciocinou ali, fiz um rolon, fiz uma cápsula para dor que tava. Gente, quem já teve sabe que parece que seu coração tá descompassado, assim, é uma dor surreal. E eu já tive dilatação pielocalicial bilateral na minha gravidez, mas a dor da trombose hemorroidária, sei lá, parece que você vai desmaiar, assim. E aí eu fiz o rolon e passei 6 horas do plantão, com o despertador tocando de 40 em 40 minutos, passando o rolon. Vocês acreditam que no final, eu tenho foto mostrando durante, 1 hora da tarde, 7 horas da noite. É incrível, melhorou 50%. Eu estava feliz, na dor que eu estava de meio-dia para a dor que eu estava no final do plantão, é incomparável. Então, assim, ele é muito mais eficaz. A minha amiga disse que eu teria que ser operada se eu fosse para o plantão, e ela é muito fera no que ela faz. E quando eu mostrei para ela a foto, ela não acreditou. Ela, o quê? Você foi para o plantão e tá assim, realmente, os olhinhos cumprem a missão. Então, por isso que a gente fala, não importa qual a sua dor, eles vão cumprir a missão. Eles realmente são. E não é porque é pau mandado, não é porque eles são fera, né? Na missão que eles têm para fazer, os estudos científicos estão aí para comprovar. Então, olha só, a gente usa de forma aromática, seja no difusor, como aqui, que acabou a bateria aí, eu nem vi, vou ligar agora de novo. Como no. Ah, gente, uma dica aqui de misturinha muito boa que a gente fez a classe esse final de semana, todo mundo gostou. Foi o share com o lemongrass. Ficou divino, ficou muito bom. Share com lemongrass. E aí, ó, delicioso. E aí, inalação na mão em conchinha, como a gente fez no começo da aula. O tópico, que é o rolon, que eu mostrei aqui, que a gente fez de autoria aqui. E tomando, o meu exemplo é o meu chazinho da memória. Esses dias, em vez de levar difusor para o salão, eu levei o chazinho da memória e compartilhei com as senhorinhas que estavam lá. Nossa, ficou todo mundo encantado. Então, gente, uma dica aí, diversificar. Não leva toda vez a mesma coisa para o salão, não. Mostra que eles têm uma abrangência gigante de poder, né? Então, vamos lá. Agora eu queria perguntar para vocês, pode colocar aí no chat, se tem alguma demanda, talvez tenha alguém aqui que não sabe direito o poder dos olhinhos ainda, se tem alguma necessidade, talvez constipação ou medo, enfim, vou olhar aqui. Alguma necessidade que você. Pode ser que você nem saiba se os olhinhos vão resolver ou não. Manda brasa aí, a gente vai tentar. Se eu não souber, a gente pede ajuda aos universitários. Alguma demanda com os olhinhos. Enquanto vocês não falam, que eu não estou vendo nada escrito aqui no chat ainda não, eu vou dar um exemplo para vocês de coisa que aconteceu essa semana, tá? A minha amiga,
Estou tentando adicionar a galera aqui. Minha amiga estava com um difusor em casa, e aí ela foi emprestar o difusor. Na noite que ela ficou sem difusor, simplesmente ninguém dormiu na casa dela. Então, às vezes, a pessoa, tem gente que percebe melhor o uso do difusor e dos olhinhos em geral, né? Quando começa a usar, mas tem gente que não tem essa percepção. Aí, quando tira, vê que realmente impactou. Cara, não resolveu, não dá certo, não dá para ficar mais sem eles agora fazem parte da minha vida. Assim, ó, o Flum, por exemplo. É uma paciente que eu cuidei na enfermaria um tempo, a mãe veio me pedir ajuda com os olhinhos, porque a filhinha estava tendo crise de bruxismo à noite, exatamente porque durante a internação perdia muita veia, repuncionava no bracinho, outra estava toda roxa. E aí ela estava tendo bruxismo e pânico à noite, né? Sonos, de terror, sonhos terroristas. E aí ela veio me pedir ajuda. Então, assim, a gente cuidou das duas situações, dos fatos da pequena estar com virose uma atrás da outra, e da questão do sono ruim e do bruxismo, né? São três coisas. Então, assim, lembra que muitas vezes a pessoa não percebe quando começa a usar. E aí é só você parar para pensar, pessoas que fazem dieta, pessoas que começam alguma medicação e também não percebeu, começam uma academia, e não percebe as diferenças que impactam na vida dela, né? E quando a gente pensa nisso, a gente tem que dar um tempo para o olhinho e mostrar, para de usar para você ver como é que você fica. Outra coisa que me chamou a atenção, eu tô olhando aqui no chat, não vi demanda ainda não, trombose na panturrilha. Nossa, você pegou pesado, trombose na panturrilha. Isso eu nunca cuidei. Se alguém tiver cuidado de trombose na panturrilha, pode dar exemplo. A Adriana cuidou de varizes na panturrilha, que eu vi, né, Adri? Se quiser falar aí também pode falar, tá, amiga? Trombose eu nunca cuidei, não. Posso pesquisar. E aí, gente, às vezes a gente está tão acostumada a ser um robô, né? Cuidar de todo mundo, ter tempo para todo mundo menos da gente. E aí a gente vai levando. E uma médica, pediatra, inclusive, esses dias veio. Gente, ainda tem gente com áudio aberto, fica tão ruim de ouvir assim. Fecha o áudio, fica só com a câmera. Tem bateção de panela aí no fundo. Ai, Esses foi dias, uma eu. médica, ela veio me perguntar sobre os olhos, né? Eu fui explicar para ela e tal. Aí eu achei muito interessante, porque eu perguntei se ela tinha alguma demanda e tal, igual agora, só vieram falar da panturrilha até agora, né? Não falaram outras demandas. E aí eu virei para ela, você não tem nenhuma demanda? Não, só quero saber para que que os olhinhos servem e tal. Falei, então tá, então preenche meu questionário, que a gente se encontra daqui a 1 hora, a gente faz uma classe pelo Google Meet. Aí foi muito engraçado, porque quando ela preencheu o questionário, gente, todas as perguntas tinham lá algum problema. É ansioso? Sim. É preocupado? Sim. Dorme bem à noite? Não. Aí eu falei, Jesus, a pessoa se acostuma com uma coisa ruim. Não tem aquele ditado que até do calo a gente sente falta? Então, realmente, a gente tem que parar e entender que nessas horas eu acho que até um carro é mais inteligente que a gente, porque o carro, se ele não tiver gasolina, ele não funciona. Se ele não tiver o pneu adequado, ele vai funcionar muito mal, a gente vai perceber, vai ficar com medo, vai trocar o pneu do carro. Se ele não tiver o óleo, ele vai começar a dar PT. Se não tiver água, faz aquela para e pega fogo, sei lá, não entendo tudo de carro, mas ele não vai funcionar. E a gente simplesmente acha que tem que forçar e tentar e vai. Ó, hoje eu passei a tarde lá na comunidade Água Viva doando o meu serviço, né? Tão bom. Quem puder fazer, faça. Semana passada eu passei a tarde numa clínica psiquiátrica também, foi muito legal. E aí, uma das pessoas que eu atendi, ela falou exatamente isso, que ela está se sentindo tão cansada, assim, que ela não é emocional, mas o corpo está tão cansado que ela não está conseguindo ter ânimo para fazer as coisas, e é físico. Aí, se você parar para pensar, gente, meus filhos aqui, eu desde 8 aninhos já usam o ômega. E a gente acha que pode esperar, pode esperar, pode esperar até quando? Até quando o seu organismo fala, olha, você não cuidou dessa parte aqui, então joga fora porque ela não está servindo mais. Pensa, o corpo é um só. Então a gente precisa
E assim, eu falo muito com as mamães de crianças especiais que a gente tem lá na clínica, é, as mães, elas botam na cabeça delas que só elas sabem dar a comidinha do jeito que a criança precisa, dar o banho, botar para dormir do jeito que ele gosta. Pode ser, gente, que a mãe faça do jeito mais perfeito, é o melhor que o jeito que o filho vai gostar. Mas se aquela mãe não ensinar ninguém a fazer aquilo, se ela vier a faltar, aquele menino vai passar muito dificuldade no começo para se adaptar com tudo do zero, porque ninguém sabia como cuidar dele. Então, a gente tem que ter um tempo para cuidar da gente. Nem que seja uma vez por semana, num período da manhã ou da tarde, delegue as funções e tenha o seu momento de meditar, parar, botar um olhinho no difusor, fazer meditação, sei lá, ir para uma empresa que tenha drenagem ou massagem, sabe? É o seu momento. Se você não recarregar suas energias de vez em quando, você vai dar PT. E isso eu tenho visto muito. Por isso que eu parei para falar isso aqui, que nem faz parte dessa aula, mas assim, tá me preocupando, sabe? As pessoas agindo como se fossem. Como é que é aquele negócio que fala que vai durar para sempre? Esqueci, tem um ditado. Então, eu vou falar olhinho por olhinho e vou ficar devendo. Substituíveis. Isso, mas é, tem uma frase que fala que tem uma coisa que dura para sempre. Eu esqueci qual é essa coisa. Tem um Resistência. ditado que diz que o povo acha que vai ficar para semente. Isso, Também tem a isso. cada semente. É isso aí. Então, não é. A gente vai dar PT qualquer hora, vai ter um pedaço do corpo, né, estragado, vai ter que retirar. Enfim. Ó, resistência à glicose, a gente costuma fazer o Smart Sat. Uma coisa que eu tenho indicado, principalmente quando é criança, é fazer uso do soft gel Zendocrine. É muito legal fazer para criança. Faz uma cápsulazinha só uma vez ao dia que ajuda a controlar, tá? A absorção de qualquer substância, não só do selênio, qualquer substância, a gente tem que falar de desbiose. Eu vou falar quando eu vou falar do Zengest. E realmente a trombose na panturrilha, se a Adri conseguir falar depois, mas eu acho que ela não cuidou de trombose, foram varizes, tá? Trombose é um caso mais complexo. Olha só, então o Breathe é o mix da respiração, foi o exemplo que eu dei do coleguinha da minha filha, da escolinha de 8 aninhos, que eu cuidei do irmãozinho. E, inclusive, gente, quando for um caso muito intenso de asma ou rinite, dependendo da cidade que mora, se a umidade é muito ruim no ar da pessoa, né, da cidade, vale a pena investir um pouco mais e não usar um difusor simples, mas usar o difusor down, que é o umidificador também. Nesse caso, inclusive, dessas crianças com asma, eu indiquei o down, tá? Aí você vai colocar no difusor à noite, se quiser colocar também no colarzinho umidificador, colarzinho. É umidificador? Gente, eu tô tão cansada hoje, as palavras estão me fugindo. Difusor. Colar difusor, ó, tô doidinha. Aí vai ajudar. A copaíba. A copaíba é o nosso maravilhoso CBD, né? Ela é um anti-inflamatório, ela desinflama tudo, gente, especialmente o intestino. Toda vez que eu pego alguém que está com o intestino bem prejudicado, eu não passo Zengeste puro, eu passo Zengeste com a copaíba, porque para resgatar intestinos muito destruídos, a gente não, às vezes não consegue só com Zengeste. A copaíba, ela é como se fosse, eu sempre dou exemplo do meu professor de psiquiatria. É, uma pessoa que tem doença psiquiátrica, ela tem uns fios desencapados que de vez em quando dá o surto, né? Um fio encosta no outro e pé, dá o surto. A copaíba é como se ela viesse encapar esse fio desencapado. Então a pessoa fica mais estável, principalmente a pessoa que é muito agitada. Por exemplo, meu filho mais velho, eu pingo uma gotinha de copaíba nele depois do almoço para ir para a escolinha. E a professora, eu perguntei para ela depois de um tempo: você está vendo alguma diferença no Pietro? Aí ela, eu tô achando ele mais tranquilo. Então, a copaíba ela ajuda muito. Tem dois sistemas que ela ajuda demais, é o renal e o nervoso, tá? O olíbano, nosso frankincense, nosso rei dos olhos, gente, maravilhoso. O olíbano, ele realmente é um suporte celular de 100% das nossas células. Além disso, de quebra, ele ainda cuida da nossa cutis. Mas olha que legal, o olíbano, ele é como se ele fosse um soldado que está sempre a postos ali, para quem inala e ingere, tá? É um soldadinho sempre a postos para reconhecer
células que fizeram uma divisão inapropriada. E aí essas células, se elas continuarem se redividindo, no final elas vão gerar tumores, né? Então, o Frankincense, ele chega para a célula e fala assim, ei, célula, você se dividiu da forma errada? Faça uma apoptose agora. A apoptose celular é a morte celular, né? Então, isso é muito bonitinho de ver, assim, esse estudo científico é muito fofo. O Dr. Dave Stewart adora falar dele. Ele tem um tumor, ele tem um câncer que atua em 3 órgãos, um deles é o cérebro. Eu esqueci o nome, se Dilma souber e quiser falar, eu esqueci o nome do câncer dele. E ele toma todos os dias o frankincense e outras coisas também, né? Mas o frankincense não fica sem. Gente, hoje a tangerina é assim. Os cítricos, aquelas pessoas que têm um nível de estresse muito elevado, é tão bonito de ver quando ela inala um cítrico. Tinha uma secretária de clínica lá do hospital que ela me esperava com a mãozinha assim, ó, na porta da UTIM. Quando eu abri a porta da UTIM, ela já estava com a mãozinha assim, porque ela esperava ansiosa pela laranjinha. E a tangerina, idem. Assim, as pessoas que são muito ansiosas, muito estressadas, quando elas inalam, parece que é instantâneo. A gente sabe que não é instantâneo, mas parece que o sorriso, sabe? A leveza. Hoje eu presenciei isso de novo, é tão lindo. Se vocês conhecerem alguém que é muito estressado pela situação que está passando, né? Pinga uma gotinha e pede para a pessoa inalar. Ensina como é que ela vai fazer primeiro, aí você pinga. É muito gostoso de ver, sabe? E o que que acontece com os cítricos em geral? Os cítricos, eles vão lá na... Ó, quando a pessoa é muito estressada, ela produz muito cortisol. O cortisol tá bombando ali, né? O cortisol acima da capacidade que o seu organismo tem de eliminar, ele vai estimular os glicocorticoides. E estes, por suas vezes, vão atrapalhar a liberação da serotonina, que é o nosso hormônio da felicidade. Então, a impressão que dá é que quando você inala um cítrico, essas pessoas que têm cortisol à flor da pele ali, você é como se pisasse na mangueira e o glicocorticoide parasse de atrapalhar a serotonina. Aí a serotonina volta à produção e você volta a sorrir. É muito linda, assim, é realmente marcante, assim. Se vocês conhecerem alguém, façam a experiência. E a tangerina, ela de fato é o solzinho na garrafinha, né? Ela resgata o humor, inclusive, de pessoas em depressão mesmo, não só dessas pessoas que estão com cortisol elevado, não. Ela também ajuda em relação a liberar os radicais livres e a desinflamar e até a quebrar a gordura, né? Maravilhosa. O Balance é um olhinho que traz um equilíbrio emocional incrível. Nossos adolescentes amam, né, Monique? Lá na clínica eu indico muito, eles gostam muito. Teve uma que ia viajar e perdeu no dia da viagem, me ligou desesperada. Depois ela conseguiu encontrar. E aí ele traz esse equilíbrio emocional. Tem um estudo científico com balance muito bonitinho também. Tira o sangue da pessoa, faz uma lâmina, a pessoa inala o balance, faz uma lâmina depois. Uns 5 a 20 minutos depois faz outra lâmina. As lâminas no microscópio são totalmente distintas, parece que nem é a mesma pessoa. É como se o balance viesse te organizar. As pessoas estressadas, elas geralmente não estão desorganizadas, inquietas. É como se o balance viesse de fato te organizar, organizar o seu sangue, organizar a sua vida, assim, ela te faz respirar e analisar as coisas com calma, sabe? Assim como ela organiza as suas células. Ela eliminou a dor de cabeça. Esse caso que eu falei da festa, que o coleguinha veio falar, né? Tio, você não conhece? Esse colega meu, ele inalou o balance para dor de cabeça que estava pocando. E quando ele acabou de inalar o balance, mas também ele foi para Nárnia, gente. Ele não inalou igual a gente faz assim, não. Ele fez ele respirava, acho que ele já foi mergulhador, não sei. Eu sei que ele gastava muitos segundos puxando o ar, muitos segundos soltando ar. Eu sempre oriento 4 a 5 segundos. Ele demorava mais, assim. De fato, ele foi para Nárnia. Quando acabou a quinta respiração, né? Com ins, prende um pouquinho, ex, ins, prende um pouquinho, ex. Quando acabou a quinta, ele olhou aqui para mim. Paulinha, passou. Aí eu falei assim, olha só. Não vem duvidar dos olhinhos que eles cumprem a missão. Ele, não tô duvidando, não. Eu até estava duvidando antes, mas agora eu tô sentindo, minha dor de cabeça foi embora. Aí eu, nossa, mas você acabou de respirar agora? Aí ele, mas eu tô falando, eu tava duvidando e agora eu tenho que dar minha cara a tapa. Então, assim, realmente,
ele resolve tudo e mais um pouco, porque né, você pode ver que não tem aqui sobre enxaqueca. Mas eu não tinha na hora nem o peppermint, nem o frankincense. Eu falei, Balance, vai ser com você, meu filho. Toma aqui, vai lá e cumpre sua missão. E ele cumpriu. A lavanda, quando a gente lembra da lavanda, é só a gente pensar assim, é o olhinho que acalma tudo que toca, por onde ela andar, igual aquele desenho animado do cheirinho, né? Onde ela passar, ela vai acalmar. Inclusive, queimadura de pele, picada de inseto. A gente faz muitas misturinhas com a lavanda, tanto para pele, para melhorar o turgor e elasticidade, quanto para feridas também. A melaleuca idem, ela também é muito usada em misturinhas, tá? Além disso, ela também resolve piolho, dor de ouvido, ó, que legal. A terapia integrativa é colocar a pessoa sendo capaz de se cuidar com soluções naturais. O meu filho fez uma viagem no final do ano passado, foi a primeira viagem que ele ficou sem pai, sem mãe, sem irmão, sem avô, sem ninguém. Era a viagem da escolinha. Então, eles dormiram 4 coleguinhas em cada apartamento lá do hotel, né? Eles foram num dia de manhã, passaram o dia todinho à noite e voltaram no outro dia à noite. E na hora do Pietro dormir, eu estava de plantão à noite e eu estava fechando o balanço dos bebês da UTIM. Então, eu não vi a ligação, meu telefone estava no quarto. Quando eu cheguei no quarto que eu vi ligação perdida, eu quase entrei em pânico, né? Meu Deus do céu, meu filho precisou de mim e eu não pude atender. Ele não tem celular, tá? Foi o celular da professora. E aí, o que que aconteceu? Eu consegui falar com a professora, ela voltou lá para ver, mas ele tinha pegado o som. Aí, mãe, né, dorme, se culpando que cuidou do filho dos outros, não cuidou do dela, que ele dormiu com dor. Mas tudo bem. No dia seguinte, eu me acalmei. No dia seguinte, eu fiquei na torcida, né? Será que ele resolveu? Aí eu consegui fazer uma vídeo com ele no telefone da professora. Ele, mamãe, fica tranquila, tá tudo bem, eu me cuidei. Filho, você se cuidou como? Aí eu peguei a melaleuca, passei em volta do meu ouvido, peguei o Calmer, que é o rolão do Kit Kids, e passei nos punhos e no meu travesseiro. E peguei o Breeze, que eu acho que ele devia estar com alguma leve coriza, porque ficou o dia todo na piscina, né? E inalei o Breeze. Filho, que coisa mais linda. Então, assim, ele se resolveu. Então, a terapia integrativa, a medicina integrativa, ela visa isso, que a pessoa seja capaz de se cuidar. Ela aprende, as crianças aprendem muito fácil, gente. A melaleuca ela é antifúngico, antibactericida, antiviral, ela resolve acnes, ela resolve herpes simples, né? Aquele de boca, e herpes zoster, aquele grande que ocupa um dermatoma inteiro do corpo. Então, ela é incrível, é um olhinho que não dá para ter em casa. Muitas vezes, quando a gente vai montar um protocolo para a pessoa, ela não tem essa queixa, porque é uma queixa mais eventual, né? Mas aí ela fala assim: mas aqui nesse kit tem melaleuca e tem, sei lá, Deep Blue que eu não preciso. Eu falei: então, mas melaleuca e Deep Blue são armas para você ter em casa. Aí quando você cita os exemplos de onde eles vão entrar, a pessoa na hora fala: não, realmente, porque compensa, né, gente, levar o kit inteiro. A melaleuca resolveu uma afta gigante. Eu postei até no grupo, né, que Pietro tava na boquinha dele, que tava, tadinho, tava nem conseguindo comer. Resolveu. O lemon, ele também é capaz de resolver as aftas, gente, mas de outra forma, equilibrando o pH. E aí, o meu marido, ele tinha afta toda semana. A gente tinha milhões de remédios para afta aqui em casa. Depois que eu comecei a pingar uma gotinha sublingual na boca de Edgar, imediatamente antes do café da manhã, ele nunca mais teve afta. Ele tinha todos os remédios, remédio que eu nem sabia que era bom para afta, ele tinha. Um monte, uns 4, 5 tipos. Tudo venceu, porque não precisa mais, que agora a gente resolve com soluções naturais. O OnGuard é o mix da imunidade. É muito legal ter o rolão do OnGuard. Esse mês, inclusive, ele vem de brinde, né? Hoje é o último dia. O rolão do OnGuard, gente, para imunidade. Passando a linha da coluna, na solinha do pé, as voltas às aulas está aí, ó. É a hora da gente se proteger. A gente faz também no Flum, que é o rolãozinho. Aqui, ó. O Flum a gente faz para cuidar essa criança que eu falei, que ficou muito tempo internada e ainda persistia com as viroses. Aí eu passei para Pri, que é a mãe, né? Aí ela, doutora, você falou para usar só 14 dias, mas eu tô com medo de parar de usar. Já deu 14, ela tá ótima, mas eu tô com medo de parar de usar. Que assim, é maravilhoso e é natural. Então você quer usar para sempre, para não ter que passar pelo antibiótico, anti-inflamatório, corticoide, que é uma bomba que destrói sua flora intestinal totalmente, enfim. E fazer o mel imunizado, as crianças chamam de melzinho imunizado aqui em casa, né? Eles sabem fazer de boa já, nem preciso pedir. O Deep Blue, que eu falei que às vezes nem todo mundo precisa, que bom,
Mas é um olhinho que ajuda muito nas dores musculares, articulares, né? Na pancada, quem tem filho em casa que joga futebol, ou mesmo na escolinha, eu levo para o treino de handball de areia das crianças, vira e mexe, a gente precisa usar. O Peppermint. Gente, o Peppermint ele tem 1001 utilidades. Ele não é bombril, mas ele realmente resolve tudo. Se você não tem um olhinho para dor, se cai um halter no seu pé, né, amiga? A minha personal. Passe o Peppermint. Ele é pré-treino, a gente inala antes de malhar. Ele ajuda no mau hálito, bota na água e toma. Ele também vai ajudar a inibir aquele eixo de superprodução de glicocorticoide que eu falei, que atrapalha a serotonina. O peppermint também é para enxaqueca, você passa nas têmporas, ele é para náusea quando você inala. Ele é para tudo, ele é aquele resgate do olfato que a galera teve aí do Covid, para dor de cólica menstrual, também uso ele. Ele realmente é o quebra-galho, ele é para tudo. E o Zengest, gente, deixa eu abrir uma brecha aqui para falar um pouquinho de desbiose. O Zengest é um olhinho que vem resgatar a sua mucosa junto com o ômega e com a fibra, tá? E aí, o que que acontece? Por que que a gente precisa desse resgate? Porque exatamente a galera passou pela pandemia, tomou um monte de antifúngico, antiviral, antibactericida, ivermectina, então o pessoal tomava todo mês, Jesus amado. Quando eu vi amigas minhas que estavam fazendo isso, detonando a flora intestinal, omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, que eleva o pH para o nível básico, e quem come muita coisa doce, que fermenta, esses corticoides, que abaixa para o nível ácido. Então, se você sabe que a bactéria vive nesse meio aqui, nesse pH aqui, e você jogou para menos ou para mais, você está selecionando bactérias. Por que que se diz selecionar? Porque você está matando algumas e estão selecionando as que vão sobrar. Adivinha quem mais morre quando acontece seleção de bactérias? As boazinhas, né? Lactobacilos e outras que vivem em mais harmonia. Sobrevivem mais as patogênicas, que produzem muita substância nociva, que vão perpetuar a inflamação do intestino. E aí o intestino fica abrindo as link gates, que é o espacinho entre as células, passa macronutriente onde não devia passar no meio das células, que inflama. Pensa assim, um espinho que furou o meu pé. Mesmo quando você tira o espinho, não fica dolorido e uma região vermelhinha de inflamação? Imagina isso acontecendo em todo o seu trânsito intestinal. Como ele vai dar conta de exercer as funções dele? Se você, quando está com o espinho no pé, fica mancando, imagina o seu intestino. Imagina se ele vai dar conta de fazer a parte mais difícil, que é produzir neurotransmissores. E se você sabe que ele produz 85% da sua imunidade, não dá um pânico na gente? E se você está comendo glúten, farinha branca, açúcar, que eu já falei, esses medicamentos, corticoide, você sabe que você está tornando ele ainda mais maltratado. E aí, quando você pensa na ideia de um carro que para funcionar bem precisa daqueles itens, e você está detonando seu intestino, como que você acha que vai ficar o resto do seu corpo? Sabendo hoje que o intestino não é só um carregador de bolo fecal, ele é o eixo de tudo, ó. Do intestino sai o eixo intestino-cérebro, o eixo intestino-pulmão, o eixo intestino-aparelho reprodutor, o eixo intestino-pele. E se você detonou o seu intestino, todos esses eixos vão estar detonados. Então, o que que a gente faz? Resgata a mucosa intestinal com ômega 3 e fibra, faz uso do probiótico para voltar a equilibrar a flora. Aí sim você entra com vitaminas. Mas tem uma pessoinha que durante todo esse período vai fazer bem para você, que é o Zengest. Então, ele vem de fato equilibrar tanto na produção do bolo fecal, quanto na capacidade de absorver os micronutrientes. Um intestino todo inflamado, assim como o pé não consegue pisar quando está inflamado, o seu intestino não consegue absorver direito quando ele está inflamado. E aí, se ele não faz o serviço dele direito, por exemplo, a serotonina, 95% é produzida ali. E a serotonina, ela não é só o hormônio da felicidade. Ela é o neurotransmissor que à noite a pineal converte em melatonina para a gente dormir. Ela é uma substância que é cofator de outras reações. Então, a serotonina não é só para te deixar feliz, é para o seu organismo funcionar em todos os sentidos, em várias reações químicas. A dopamina, gente, 50%, que é para ser produzida no intestino, pode estar sendo boicotada essa produção porque ele está inflamado, ele não está dando conta, mal de absorver nutrientes, quem dirá de produzir coisa.
Se é que vai chegar a matéria-prima, porque se ela não está absorvendo os micronutrientes, como é que vai chegar a matéria-prima? Da fotossíntese? A gente não faz fotossíntese. A gente precisa da comida e precisa que absorva. Então, se você repara o seu cocô e ele está boiando, pode ser porque tem coisa nele que não era para estar nele, era para estar no seu corpo, mas você não conseguiu absorver. Se você olha para o seu cocô e tem pedaço de comida nele, é porque o seu intestino não conseguiu absorver ou digerir. E quando ele não consegue fazer isso, é porque ele não está bem. Tenha dó do seu intestino, sabe? Assim, o intestino, ele é muito, muito, muito especial. A gente precisa ter mais cuidado com ele. E o Zengest, como eu falei, os olhinhos essenciais são a inteligência da plantinha. Olha a prova disso. O Zengest, ele é bom tanto para quem está constipado, quanto para quem está com diarreia. Por quê? Ele vem equilibrar. Ele vem encontrar o equilíbrio dessa balança. Não é lindo isso, gente? É de admirar, né? Como eu fiquei brava quando eu conheci os olhinhos, porque tinha que ter sido ensinado isso na faculdade. E eu já tenho 20 anos de formado, então não tive essa chance. Então, ó, como que você pode ter acesso aos óleos essenciais? Comprando uma garrafinha eventualmente de alguém, se tornando um cliente preferencial ou entrando para o negócio. A experiência é comprando isoladamente de alguém. O cliente preferencial, ele vai ter benefícios, ele vai ter 25% de desconto no produto, na compra do produto, e ele ainda tem a chance de ter o cashback, que não é um cashback simples, é um cashback progressivo. Nenhuma outra empresa faz isso, né? A gente, às vezes, no nosso salão que a gente vai fazer escova não ganha cashback, lugar a gente faz unha não ganha cashback, enfim, tantas coisas que a gente faz que não ganha cashback. E os óleos essenciais nos dão esse benefício. E ainda dá, se você fizer 125 pontos, um produto gratuito todo mês. E aí, além disso, você pode querer, depois de um tempo, ou às vezes até de cara, não está satisfeito com a sua renda, né, financeira atual, já entrar para fazer o negócio e cuidar de outras pessoas e receber esses depoimentos lindos, como uma de uma criança, de uma mãe de UTIM, ou do seu colega, do seu vizinho, enfim. Às vezes a gente pensa assim, ela só tem problema que não dorme direito, gente, mas não dormir faz toda a diferença na vida da pessoa. Se não fosse necessário dormir, Deus não tinha criado a noite e o sono. A gente precisa desse tempo para o organismo entrar em homeostase. E aí, como é que você vai fazer para compartilhar, para fazer o negócio? E aí que vem, ó, a do Terra, ela entendeu essa visão, né? O mercado econômico hoje, ele está excluindo vários cargos. Pode ver que no banco, os bancos têm aqueles que são meio autorresolutivos. Lojas, você vai lá e compra e paga sozinha. Lojas quebradas, como Americanas, como a C&A que está perto de quebrar. Por quê? Porque tudo no aplicativo hoje em dia. Então, o ser humano não está sendo mais tão necessário em um monte de coisa, mas nada terra ele é. Então, precisa, os olhinhos essenciais da terra não são olhinhos de prateleira. Eles são olhinhos que precisa que alguém vá, seja a pessoa que te orienta como é que faz e te entrega, ou que você venha para a equipe e receba na sua casa. Mas tem que ter essa pessoa que te orienta. E aí você tem essa oportunidade com a doTERRA, o ambiente é extraordinário, como eu a vida inteira trabalhei só em hospital, eu estou assim, vendo que é mais humano, muito mais humano do que eu imaginei algum dia, a empresa, a equipe, essa garra, essa força que a gente cria junto, a gente cria uma nova família, né? E essa transformação e empoderamento realmente é surreal, assim, você encontra uma força em você que você não tinha, você vira uma leoa querendo cuidar de todo mundo, e sim, pega, você compra coisa a mais para poder ter como emprestar seu difusor para quem não tem, doa gotas para quem não pode comprar, mas você quer ajudar todo mundo, porque é incrível esse feedback, né, de famílias inteiras que a gente cuida e ajuda e resolve, isso não tem preço, gente. Então, aqui, ó, sobre a do Terra, a gente sabe que são esses 7 os fundadores. Ela começou em 2008 nos Estados Unidos, tem 4 anos que ela está no Brasil. A retenção, que era uma palavra nova para mim, é recorde de 68%, ou seja, a cada 100 pessoas que compram os óleos essenciais, 68 continuam comprando. E vem te trazer bem-estar físico, emocional, no seu comportamento, para uma família inteira, para uma pessoa só. Ela não interfere onde não precisa, ela vem trazer o equilíbrio onde realmente é necessário.
No Brasil, ela começou em 2018 e a gente está perto de ter aí a nossa fábrica. Então, o diferencial da doTERRA é que realmente não é um olhinho de prateleira. Os donos exigem que ela passe em mais de 50 testes, que é o CPTG, Certificado de Pureza Testada e Garantida, tá? O sucesso ele é simples, você vai usar o produto, você vai ver como ele é bom, você quer contar para o mundo inteiro. Gente, se às vezes a gente vai num salão, num restaurante, numa manicure e gosta, imagina isso aqui, que você vai poder usar todo dia e ter essa leveza, ter esse problema resolvido na sua casa. E transformação em empoderamento, né? Você está sempre ali aprendendo a explicar para as pessoas, recebendo aulas de pessoas que são coaches, que são terapeutas, enfim. É muito, muito, muito engrandecedor, assim, para o seu currículo, né? Você fica com uma mente muito evoluída. Aqui em cima tem um desenho muito legal também. É um senhorzinho que morava num riacho, ó. Morava numa cidadezinha onde não tinha água. Ele caminhava muitas horas com o balde na mão para ir e para voltar para levar água para sua casa, né? Porque no vilarejo não tinha água. E ele pensou: e se eu usar minhas horas livres para carregar a adutora? Será que um dia eu vou chegar a água na minha casa, mesmo que não servisse para ele, talvez servisse para os filhos, para os netos? E assim ele fez. Então, aqui ele estava carregando baldes e nos intervalos a adutora. E aí é isso que a doTERRA entende, que muitas vezes, no começo, você vai estar no seu emprego e nas horas vagas vai fazer doTERRA. E lá no final você vai ter a sua renda residual, porque a renda vai subindo tanto que uma hora você não precisa mais desse outro emprego, você pode fazer isso por prazer. Por exemplo, eu não abri mão de nenhum dos meus empregos, ainda era rotina da enfermaria, ainda era plantonista da UTI com 1,5 vínculo, ainda era dona de clínica, trabalhava em 3 cidades diferentes e fazia do terra, com filho, com escola, com tudo que eu tinha que fazer, servindo na igreja, tudo. Servi em 2 igrejas, inclusive. E aí, em nenhum momento eu abri mão de nada para poder fazer do terra. E aí, à medida que foi crescendo, você vai vendo que pode diminuir. Você pode passar plantão, você não precisa fazer todos, né? Ficar todo final de semana presa. Até que um dia você vê que você pode escolher. Vou fazer aquele outro trabalho só por amor, por prazer, e vou focar nesse daqui que está mais rentável. E aí, como que funciona o plano de compensação? Todo mês você tem que ter pelo menos 100 pontos ali. Lembra que a gente pode ter direito ao cashback? Então, ele não falou que é pelo menos 100 pontos? É isso aí, 100 pontos você está no jogo. Nos primeiros 60 dias, a pessoa que você cadastra te proporciona 20% do faturamento que ela fizer. Por quê? Porque ele é seu bebê. É aquela pessoa que você tem que ensinar muito para ela nesses primeiros 60 dias. Eu digo por mim, né, Dilma? Eu ligava para a Dilma 5 vezes por dia. Não pensem, gente, que porque eu sou médica, eu sabia alguma coisa de olhos, eu não sabia nada. Inclusive, tem muito amigo meu que eu já ofereci para explicar, ofereci cuidar de pai, de filho, e não quer nem ouvir. O médico, ele é muito desconfiado porque a gente foi adestrado com remédio de farmácia, adestrado no antibiótico, adestrado no inibidor de bomba de próton, adestrado no corticoide, né? Quem duvida? E aí a gente tem um pouco de bloqueio para poder conhecer os olhinhos, né? Então, eu dei muito trabalho para minha cadastradora, eu ligava para ela 5 vezes por dia, até eu ir conseguindo dominar todo o assunto e aprendendo, porque eu não queria economizar nenhum dia. Tipo assim, todo dia eu queria ajudar alguém. Então, às vezes, era uma demanda que eu ainda não sabia cuidar. E aí eu ligava para a Dilma. Ó, agora eu tenho uma amiga assim, agora eu tenho uma amiga assim. Todo dia eu queria ajudar alguém. E isso é muito gostoso, gente. É gostoso demais. E aí, o outro bônus é o bônus do poder de 3. Você, que é esse bonecão aqui, encontrando 3 pessoas que também queiram cuidar de outras pessoas como você, juntos vocês vão fazer 600 pontos e vão bater o primeiro nível do poder de 3, que vai faturar 250, além de todos os outros bônus. Esses 3 amigos que você encontrou, que são líderes, que querem cuidar de um monte de gente, das suas próprias famílias, enfim, encontrando mais 3 pessoas que também queiram fazer isso, você vai conseguir bater o segundo nível do poder de 3 e vai levar 1.250 e os seus amigos 250. E o terceiro nível é a mesma coisa. Então, basta o quê? Que você queira cuidar de pessoas, queira cuidar de famílias inteiras. Significa que quanto mais pessoas você estiver cuidando, maior vai ser a sua renda na doTERRA.
esse bônus aqui se soma a esse bônus aqui, que começa quando passar os 60 dias do poder de 3. Esse bônus chama bônus unilevel, que significa o quê? Que todo mundo que está na minha equipe vai produzir uma pequena porcentagem para mim, porque eu continuo sendo ad eterna, né? Quase que um reinado, uma monarquia. Ad eterna, eu estou ali para orientar os meus abaixo. A gente troca muita ideia também com os cross-lovers, né? Que a gente fala. Nas viagens, a gente aprende. A gente faz aulinhas e aprende. O tempo todo a gente está aprendendo, tira dúvida, corre atrás, ajuda. Então, a sua equipe toda é como se fosse uma empresa mesmo, onde tem o diretor, o CEO, né? Eu vou falar de exército, que eu sei falar mais cargo, gente. De empresa eu não sei muito. Para mim, empresa ainda é uma coisa nova, né? Mas vamos falar do exército, que eu sou militar, que vocês sabem, então vamos lá. No exército tem cabo, soldado, sargento, tenente, subtenente, tem capitão, tem o major, tem o comandante, né? Então, cada cargo desse compõe lá o batalhão. É como se fosse aqui, ó. É como se cada nível tivesse uma porcentagem, entendeu? Então, quando você tiver 7 níveis, todos cuidando de pessoas com o mesmo amor que você cuida, você vai faturar aí 114 mil, somando com aquele poder de 3 que eu já falei. E aqui é como se for, eu comparo muito com meu marido, que é bancário, né? Aqui é a participação nos lucros, eu falo que é o PL da do Terra, é o bônus de liderança. Quando você atingir determinados níveis, que a gente vai ver na escadinha no próximo slide, você vai conseguindo participar nos lucros da empresa todo. Então, aqui, ó, o Elite ainda não tem participação, mas o Premier já começa a ter, né? Como tá falando aqui, tá vendo? Ó, começa com o Premier. E aí, ó, para você bater o Elite, basta que você e todos os seus abaixo produzam 3 mil pontos por mês. Então, aqui com 15 pessoinhas, você já faz isso. Aí depois você vai crescendo, ó. Sobe para o Premier, para o Silver. Hoje, por exemplo, eu estou no Silver. Eu tenho 3 líderes que já bateram Elite e tem mais gente crescendo por aí, que essa equipe é foguetinha. A gente se ajuda muito, gente. O segredo é amor ao próximo mesmo, né? A equipe, aos outros que você está cuidando, e isso é maravilhoso, assim, é uma dádiva mesmo, sabe? E quando você faz de doação de serviço, como eu passei a tarde hoje inteirinha lá na comunidade, terça-feira passada numa clínica psiquiátrica, então assim, sempre que a gente puder, só de você levar na bolsa para uma festa de aniversário, você está cuidando de uma população, aquela população ali daquela festa, as crianças, é muito gostoso. Então, aqui eu vou falar para vocês, ó, qual que é a sua decisão? E antes que vocês me respondam, olha essa questão aqui, ó. Digamos que eu ofereça comprar para você o carro dos seus sonhos. Você pode escolher qualquer carro que você queira, desde uma Ferrari até um Fusquinha. Só tem um detalhe: é o único carro que você jamais terá em toda a sua vida. É o único carro da sua vida. Lembra que eu falei que as pessoas cuidam bem do carro? Lembram de colocar o óleo adequado, trocar o pneu, fazer tudo? E que o carro não vai andar se ele não tiver com o óleo adequado, ele vai parar de funcionar se não tiver com água, se não tiver com a gasolina. Hoje, lá na comunidade, eu falei sobre isso com uma criança de 9 anos e ela respondeu completamente corretamente, tudinho que eu perguntava. Então, se você fosse esse carro, como é que você ia se cuidar? Você ia andar com o pneu estragado, quase rasgado, pneu careca, sem gasolina, ou você ia cuidar desse carro? Então, eu não sei se eu acho que eu não vou saber fazer funcionar. Eu postei isso ontem. Tentei botar um vídeo, mas eu nem sei como é que faz para o vídeo funcionar. Eu postei ontem isso aqui no meu Instagram de medicina adolescente, né? E eu acho que eu não vou saber fazer a voz sair, não. Mas aqui eu falei exatamente sobre isso. Mas fica para a próxima. Então, caso te ofereçam uma grande oportunidade na qual você não sabe se pode ter êxito, diga sim e aprenda depois como fazê-lo. Nesse caso, a gente está oferecendo aqui duas opções. Ou você vai pelo menos cuidar da sua família, que no começo eu realmente entrei só para cuidar de mim e da minha família, ou você de fato vai fazer da doTERRA a sua carreira talvez mais brilhante e mais rentável. Então, pode ser que a doTERRA seja a peça que esteja faltando na sua vida. Pode ser que você está nessa aula porque você está aqui para encontrar uma solução, seja física, emocional, comportamental ou financeira.
E aí, ó, para você entrar na do Terra, você pode escolher um dos kits. Esses kits valem até hoje, porque todo mês, lembra que a do Terra põe brindes e todo mês muda? Então, ó, o kit Soluções Naturais, ele sai de R$ 4.969 por R$ 2.990, tá? Então, são 3 vezes de 997. Na verdade, eu acho que são 4 vezes o parcelamento. Esqueceram de dividir a mais aqui. A gente copia e cola, e não sabe mexer, então vai do jeito que tá aqui mesmo. O kit essencial para o lar foi o que eu me cadastrei com ele. Ó, de 2.797 por 1.640. E aí, são 15, os frasquinhos têm 15 ml, então é o melhor custo-benefício. Fica 4 de 410, ainda vai ganhar o On Guard Rolon, que é o para imunidade, que eu expliquei, e o Lemon, de 5 ml, tá? O kit Aroma Touch está perto de sair de linha, quem quiser aproveitar, ó. É o kit para massagem, gente. A Elisa e a Pietra adoram fazer em mim, né, de à noite, na hora de dormir. É maravilhoso. Quem tem filho, aí aproveita enquanto eles são pequenos, que eles gostam de fazer massagem no papai e na mamãe, que depois eles não vão querer mais. E fora que vem o difusor de brinde, né, gente? Super vale a pena, já vem com óleo de coco, esse é muito bom. E o kit Living Brasil é um kit que tem também os 12 olhinhos, só que são de 5 ml, que também é válido para um começo, né? Também vai vir com os mesmos brindes, tá? E aí você vai falar com a pessoa que te convidou para essa aulinha, se faz sentido para você cuidar com soluções naturais, vai falar com ela que você quer sim o seu kit hoje mesmo, que tá com esses brindes aí, viu? Gente, quem tiver alguma pergunta aí que queira fazer, toma os energéticos todo dia, enxaqueca melhorou. Por causa do eixo intestino-cérebro, ó, que lindo, viu? Quem quiser fazer mais alguma pergunta, pode fazer. Eu vou ver se eu sei encerrar a gravação. Peraí. Quem lembra onde que encerra? A pessoa é ótima, né? Quer fazer os negócios, não sabe onde que faz. Pode ser no stop, gente? Quem lembra? Ou tem que ser no pause? Monique, faz falta, né? Aham. E eu não anotei nada, amiga. Eu vou apertar o stop, seja o que Deus